A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem. Estamos juntos agora, nesse momento, para começar mais um programa Palavras para a Alma, com a nossa alegria de sempre, de poder trazer assuntos do nosso cotidiano à luz da doutrina espírita. Esse referencial que traz para a gente espaço de consolação, de esperança, de esclarecimento, e que também oferece recursos para a gente poder lidar com a nossa vida de uma maneira melhor. Hoje gostaria de conversar com vocês sobre um tema diferente, é sobre o silêncio interior. É claro que você deve ter já pensado tantas vezes sobre isso, e a gente já sabe que isso é bom, mas vamos esclarecer um pouco mais em que ponto esse silêncio pode ser benéfico para a gente, e como é que a gente pode operar esse silenciar. A autora Joana de Ângeles, no livro Ilumina-te, tem um capítulo chamado Em Pleno Deserto. É um capítulo que fala sobre esse silêncio interior que eu estou me referindo aqui, com algumas frases muito importantes que eu vou citar. E ela já começa o capítulo dizendo pra gente que o deserto sempre foi algo que atraiu a gente, embora a gente entenda deserto ainda como algo geográfico. A gente tem várias passagens bíblicas até, né? No caso de Saulo de Tarso, em que o deserto foi o espaço de reflexão. Mas o que a gente precisa no nosso cotidiano não necessariamente é ir para um deserto físico. Embora algumas pessoas possam encontrar nesse tipo de experiência, né, o campo propício para refletir. O deserto que a Joana está convidando a gente, que os espíritos falam para a gente sobre esse silenciar, não precisa de alguma ação física, você não precisa se deslocar, você não precisa pegar um avião para chegar lá. É algo que você pode fazer ali, nesse lugar que você está agora, por exemplo. É um exercício de conexão interna em que tudo exterior fica um pouco entre parênteses. Mesmo que você esteja sob o tumulto. Aliás, é justamente nos momentos de tumulto que você mais precisa dessa conexão interior. Vocês sabem que Jesus fazia isso de tempos em tempos, né? Ele estava ali na lida com os apóstolos e de repente ele já não estava mais e eles encontravam Jesus orando em algum momento. Então a oração é o caminho, é a condição, é o recurso que a gente tem para começar esse instante de reflexão, que é de fazer um deserto momentâneo. Então é como se a gente fizesse um esforço de nos retirar do tumulto das coisas, da falação, dos afazeres, do ter que fazer isso, ter que realizar aquilo. E a gente pode, por alguns instantes, fazer uma conexão tal consigo, que essa conexão se torna prioridade em relação a todas as outras coisas. E para você considerar que essa conexão com você mesmo é a prioridade, você precisa compreender por que é a prioridade. O primeiro ponto que eu quero levantar para você é que a vida acontece dependendo do modo como a gente olha para a vida. As coisas não acontecem no nosso entorno à nossa revelia. Elas acontecem, mas o modo como eu as vivencio, o modo como eu as experimento, depende de mim. E esse depender de mim não é um depender consciente, ele pode ser totalmente inconsciente, ou seja, eu posso estar na minha vida totalmente distraído dos meus propósitos, totalmente distraído dos meus valores, totalmente distraído do para onde eu estou querendo ir. E vou deixando a vida me levar. E aí vou igual um barquinho, sem um leme, sem um condutor, ao sabor das águas.
esperando que algum milagre aconteça, esperando que alguém tome o leme do meu barco, né? Eu posso estar na vida assim. Então, a primeira coisa é eu tomar consciência disso, que eu quero ter mais clareza e mais conexão comigo mesmo, a ponto de poder observar e estar na minha vida a minha maneira, procurando, tentando lidar com a minha vida do jeito que eu acho melhor para mim. Nós precisamos muito de convivência com os outros, muito mesmo. Mas nessa convivência com os outros, que é o lugar de aprendizado, que é o lugar de aprimoramento, eu tenho a liberdade de poder decidir o modo como eu vou estar nessas convivências. Todo mundo precisa de trabalho, nós precisamos nos sentir úteis, nós precisamos, muitas vezes, do dinheiro e dos recursos que o trabalho provê para a gente poder dar conta da vida corpórea e material. Mas nós podemos escolher a maneira como estamos no nosso trabalho, a maneira como esse trabalho me alimenta e me nutre espiritualmente para eu poder continuar nele. Porque posso achar que trabalho é trabalho e eu não presto muita atenção no recurso que isso é na minha vida, ou seja, de que maneira o trabalho me transporta, de que maneira o trabalho contribui para o meu crescimento espiritual. E o trabalho precisa contribuir para o nosso crescimento, tanto quanto as nossas convivências, tanto quanto as nossas experiências religiosas, né? Então eu estou dando alguns exemplos de que tudo é necessário, mas a maneira que eu vivo esse necessário é que faz a diferença. Então, eu tenho um relacionamento afetivo é necessário para o nosso crescimento, é bom para a gente se desenvolver emocionalmente, espiritualmente, mas a maneira como eu experimento um relacionamento afetivo, ela é totalmente minha maneira. E o quanto eu me deixo transformar por essa maneira é minha responsabilidade. Para eu poder estar tão consciente nessas diversas áreas da vida, eu preciso de alguns momentos de deserto. É isso que a Joana está chamando a gente de atenção. Se eu não paro um instante para poder reparar, observar o modo como eu estou nesses setores da minha vida, nesses lugares da minha vida, eu fico igual um barquinho à deriva, né? Ao sabor das dificuldades externas, me considerando vítima da minha própria vida. Então, ao modo de Jesus, que se recolhia para orar e tomar novas decisões, nós também precisamos de silêncio e de meditação. Segundo a nossa benfeitora aqui, ela diz assim: a fim de abastecer-se de energia, o homem necessita de silêncio, meditação e de algum tempo no deserto. É preciso desenvolver o hábito de pensar em silêncio, no deserto íntimo, para que a gente possa retomar a estrada de uma maneira diferente. Então, eu faço alguns minutos de reflexão para eu poder estar na correria com mais energia, com mais força, sem falar que é nesse momento que a espiritualidade maior pode nos intuir. Então, diz ela, no silêncio, que é tão importante para o espírito, esse silêncio oferece, assim como o pão e a água para o corpo, o pão e a água para o espírito. Você pode retemperar seu ânimo, né? Retomar a força. A gente pode ir com mais fôlego para lidar com as coisas. E é importante desse silêncio que a reflexão vai chegar, em que você vai repensar as atitudes que você tem tido, quais são as questões que você está precisando melhorar, o que é que você está precisando se afastar e do que você precisa se aproximar. Você precisa poder olhar nesse instantezinho como é que você tem se sentido ultimamente, que tipo de pensamento tem te acompanhado, se você tem podido renovar suas esperanças, retomar seus sonhos, né? E se você tem estado em muitas ansiedades, agora é o momento de você se acalmar e perguntar para si mesmo: por que está tão difícil eu ficar presente na minha vida? Então, silêncio é necessário, mais do que necessário, para a gente ganhar saúde. Então diz ela aqui: analisa a tua existência e busca o deserto. Silencia as ansiedades, equilibrando emoções, para poderes ser penetrado, olha aí, pelas lúcidas vibrações do bem.
atropelado pela balbúrdia que preenche os espaços físicos e mentais, és vitimado pelas circunstâncias infelizes deste momento de conturbação. Então, quando te sentires na encruzilhada dos conflitos e das angústias, sem saber como proceder, busca o deserto e no silêncio, na oração, Jesus te acercará, orientando-te com segurança. É isso, meus amigos, um bom encontro consigo mesmo no deserto da alma de cada um. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.